Nós começamos uma série hoje, uma série intitulada Ao Resgate. Eu não sei quem aqui já acompanhou alguma série sendo ministrada aqui, mas nós somos apaixonados por mensagens assim. A mensagem começa hoje, mas ela só termina daqui 3 domingos. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância de nós vivermos de um jeito que agrade o Senhor. Nós estamos vivendo dias em que nós somos muito apaixonados pelo conforto, somos muito apaixonados por aquilo que nós gostamos de fazer. Então, tudo que nos dá prazer nos atrai, mas a vida, nem tudo na vida é fácil. Nós ministramos aqui há 2 semanas atrás uma palavra intitulada O Mar da Vida, e nós falamos sobre dias que nós passamos por tempestades. E muitas pessoas sofrem com um dia mau, porque elas estão tão focadas em ter uma vida perfeita, é vendido para ela uma ilusão de uma vida sem altos e baixos, uma vida sem intempéries. Isso não é a realidade da vida humana. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. O que ele nos encoraja a ter é ânimo diante das aflições. Então a vida cristã, ela é um convite de descanso alcançado, mas ela também é um convite de trabalho ao que está em conforto. Jesus vem, traz alívio ao que está cansado e sobrecarregado, e depois que ele salva e transforma, ele diz: ide e fazei discípulos. Ou seja, a vida cristã é um convite a vir e um convite para aqueles que vieram a ir. Ou seja, não tem um lugar de conforto, um lugar onde você não passará por atribulações. Mas é importante que nós saibamos o porquê devemos fazer. A série Ao Resgate vai falar sobre o resgate dos perdidos, e o que nós vamos falar hoje é o porquê que você deveria estar engajado na missão de buscar os perdidos. Amém, queridos? Vamos ler Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16, diz o seguinte: Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Deixa eu te dar um pano de fundo. O apóstolo Paulo aqui está defendendo o direito dele e de Barnabé, por exemplo, de serem sustentados pela igreja. Ele está dizendo o seguinte: olha, será que nós não temos o mesmo direito que Pedro de viajar por aí levando a esposa e ser sustentado? E no meio de tudo isso, parecia que Paulo estava advogando em causa própria. Ele para e diz o seguinte: olha, esse era o meu direito, mas eu não usei do meu direito, porque eu não queria que nada fosse empecilho para pregar o evangelho. E ele diz o seguinte: eu não prego de livre e espontânea vontade, como alguém que teve uma ideia e pensou assim: olha,
quer saber? Eu acho que é muito legal, vou falar de Jesus, vou pregar o evangelho, porque eu quero. Ele diz, não, isso é uma imposição sobre mim. E como uma imposição, eu não tenho do que me orgulhar. Eu faço porque isso me é imposto. Eu não sei vocês, mas eu sou filho de uma geração errada. Como assim? Quando eu nasci, eu já tinha irmãos com idade para ser meus pais. Então eu fui criado, teoricamente, por uma geração que tinha idade para ser meus avós. E lá em casa não tinha muita delicadeza, não. Então, por exemplo, mãe, o que tem para comer? Por quê? Dependendo do que tiver, você não vai comer? Não, mãe, vou comer, eu só queria saber, só curiosidade mesmo. Só curiosidade, só queria saber o que tinha. Porque nós não tínhamos direito de escolher o que comer. Colocou na mesa, tem que comer. Hoje em dia o filho faz o cardápio, né? O pai é quase que um garçom. Senhor, o que você gostaria de comer hoje? Né? Praticamente assim, os filhos hoje. Na minha época não tinha esse direito, não. Não sei se você tem, mas lá em casa era assim, colocou na mesa, tinha que comer. Meu pai, eu terminava de fazer uma coisa, chegava, pai, fiz tal, beleza, fez mais que sua obrigação. Falei, tá bom, ué. E quando não fazia, por que você não fez? Não, porque ninguém falou nada. Aí ele usava a Bíblia contra mim ainda, ele falou assim, o servo que só faz o que o seu senhor manda é inútil. Foi usado a Bíblia contra mim, para que eu não... Então assim, eu fui criado numa geração que não tinha muito mimimi para falar, para resolver as coisas, e Paulo, é como se ele se apropriasse de uma palavra dessa, dizendo assim, eu não mereço aplausos por pregar o evangelho, porque eu faço o que me é imposto. Eu faço porque isso é algo que está sobre mim, como um peso de mandamento. E ele vai trazer até que consequências ele foi para pregar o evangelho de Cristo. Ele diz, para com os judeus me fiz como um judeu, me fiz como alguém que está debaixo da lei. E ele diz, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é que Paulo era um cara falso, um camaleãozão, que era um tipo de pessoa dependendo aonde ele estivesse. Ele entendeu que para estar junto com os que estavam debaixo da lei, ele tinha que se comportar de determinada maneira para que os ouvidos não se cerrassem, para que ele continuasse tendo o ouvido daqueles que estavam debaixo da lei. É por isso que quando Paulo vai para Jerusalém, ele faz todo o processo de purificação, ele vai fazer orações no templo, ele prega para os judeus nas sinagogas, porque ele sabia que esse era o ambiente para que ele pudesse pregar o evangelho de Cristo àqueles que estavam debaixo da lei de Moisés. Quando ele vai conversar e se envolver com os gentios, ele se comporta como alguém que sabe que tem a liberdade. Ele diz, eu não estou debaixo da lei, mas estou sob a lei de Cristo. O que é estar sobre a lei de Cristo? As pessoas pensam, porque estamos no tempo da graça, não estamos debaixo de lei nenhuma. E isso é um engano. O escritor aos Hebreus diz que quando há troca de sacerdócio também é mudança de lei. É verdade que nós não estamos sob a lei de Moisés, mas estamos sob a lei de Cristo. E Paulo está dizendo exatamente isso. Quando estou junto com os que não estão debaixo da lei, ele está se referindo a quem? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não observavam o sábado, aqueles que não tinham costumes de lua nova, de comida, de alimento. Ele fala, quando eu estou junto com esse pessoal, eu não fico sendo alguém estranho no ambiente onde eles estão. Embora eu esteja debaixo da lei de Cristo, naquilo que não compromete a lei de Cristo, eu sou um deles. Paulo diz o seguinte, no meio dos fracos, eu me considero fraco, eu me identifico com eles. Eu sou nascido num berço cristão, e por diversas vezes eu vi pessoas chegando em ambientes, onde o cristão é enxergado como um semideus. As pessoas olham para ele e falam, uau, chegou o perfeitão. Porque não há identificação. A gente não consegue viver um tipo de vida que a gente chega no ambiente, as pessoas sabem que a gente serve a Jesus, mas consegue se identificar com a gente. Porque a gente é gente deles, é gente simples, é gente que erra, é gente que falha, é gente que depende da misericórdia e da graça de Deus. Se o seu cristianismo te faz se sentir melhor do que a pessoa que está perdida, você não entendeu o que é o evangelho do Senhor. Você não é salvo porque você é melhor do que aquele que está perdido. Você é salvo pela graça que te alcançou.
E quando você entende isso, você consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, eu fiz de tudo para com todos. Eu gosto dessa porção do 22, que ele diz o seguinte, tornei-me tudo com todos para, de alguma forma, salvar alguns. Paulo sabia que não dava para salvar todo mundo. Paulo sabia que nem todo mundo ia crer na pregação do evangelho. Paulo sabia disso, mas ele diz, eu vou, em outros textos ele diz, eu vou esmurrar o meu corpo, ele diz, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Paulo está dizendo assim, eu sou livre, não devo nada para ninguém, não tenho que agradar ninguém, mas eu me fiz escravo de todos. O Paulo diz, eu peguei a minha vida, que é livre, que ninguém me sustenta, porque Paulo, ele se autossustentava, então Paulo fala, eu peguei minha vida, eu não devo satisfação para ninguém, mas eu peguei essa vida da qual eu não devo satisfação para ninguém, e fiz dela uma vida de escravidão, para que as pessoas conheçam a palavra do evangelho de Cristo. E por que Paulo fez isso? Primeiro, porque ele encontrou o seu motivo, ele compreendeu que a graça que alcançou ele era muito grande para ficar só nele. Eu quando era pequeno, eu nasci numa família muito simples, muito pobre, então, quando eu ganhava uma caixa de bombom, essa caixa tinha que durar a semana toda. Sempre ficava os mais ruinzinhos pro final, né? Eu nem sei, gente, porque que eles fazem alguns tipos de bombom naquelas caixas que ninguém quer, né? Será que eles nunca fizeram uma pesquisa de mercado? Porque podia arrancar, né? Colocava dos bonzinhos para todo mundo. Vira uma briga, porque vem dos bons, vem pouco, e tem os outros lá que nem sei porque existe, você nem lembra o nome daqueles bombons. Mas aquilo ali era preciosidade lá no finalzinho da semana. No começo eu não queria nem saber, mas no final era só o que tinha. E a gente tinha que racionar, era um por dia. E minha mãe falava o seguinte, ó, se tiver gente em casa e você abrir, vai ter que dividir com todo mundo. Então, por favor, seja discreto se você quiser comer sozinho. E a gente ia lá, porque, irmão, hoje eu abro uma caixa de bombom em casa, não dá nem para contar até 10, irmão. Só sobra aqueles que sobrava mesmo no passado. Não sei porque não mudaram. E aí eu ia lá, pegando um por um, ia comendo, e tinha que racionar. Eu lembro que, às vezes minha mãe me dava um dinheiro para me comprar uma bala, para levar para a escola, eu ia lá e comprava 4 balas e falava assim, ó, essas 4 balas aqui tem que durar até o final da aula. Eu tinha uma sobrinha que estudava na mesma sala que eu, e eu fiz todas as estratégias para chupar bala sem ela perceber que eu estava chupando, para ver se minhas balas duravam até o final. Irmão, eu fiz de toda estratégia, abri a bola no bolso com uma mão só, começava a tossir alguns segundos antes, dava umas tossas, colocava a bala na boca, ela falava, me dá uma bala. Eu não sei o que ela fazia, que ela sabia de todas as minhas artimanhas para pegar a bala. Por que eu estou dizendo isso, contando essa história para você? Porque tem coisas boas que a gente recebe que não dá para dividir. É tão bom que a gente tem que racionar. Mas Paulo entende que isso não se trata do evangelho. O evangelho é bom e a gente pode dar para todo mundo. Ele pode alcançar a todos, a gente não precisa ficar para a gente mesmo. Sua vida está sendo abençoada pelo evangelho de Cristo, sua vida está sendo abençoada pela palavra do Senhor. Essa palavra que te abençoou precisa alcançar todos aqueles que estão à sua volta. Se o evangelho fosse algo de comer, eu não precisaria esconder assim, tá uma delícia, gente. Paulo está dizendo, é tão bom que eu preciso compartilhar com todos aqueles que estão à minha volta. Esse era o motivo do apóstolo Paulo. Segundo, Paulo entende que não era uma questão de opção, era um mandamento. Nós estamos com dificuldade de lidarmos com mandamentos. A gente acha que tudo tem que ser de forma orgânica. Não, eu vou quando eu estiver sentindo, eu faço quando eu estiver querendo. Eu tenho falado isso para os irmãos, pastor, por que eu deveria me batizar? Porque é um mandamento, e para o cristão, um mandamento deveria ser suficiente. Não deveria ser acompanhado de um arrepio, ou de um êxtase, ou de uma confirmação. Não, é um mandamento. E se é um mandamento, e para ser salvo, Jesus precisa ser o meu Senhor, então se Jesus é o meu Senhor, a partir desse momento que eu o fiz dono de minha vida, eu vivo conforme sua vontade. Entender isso vai fazer com que sua vida cristã seja uma vida sólida, porque tem muita gente que ainda já entregou a vida para Jesus, mas continua sendo o senhor de sua própria vida, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, no momento que quer.
quando sente, quando tem prazer, quando está feliz. Não é assim. A vida cristã é uma vida de obediência ao Senhor. E nós precisamos entender isso. A graça não anula. Pelo contrário, a graça não veio para anular a necessidade de obedecer. A graça veio para nos empoderar, para que sejamos capazes de obedecer. É duas coisas completamente diferentes. Ou seja, a vida cristã é uma vida de obediência. Então ele entende. Olha o que está escrito em palavras de Jesus, Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus, na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Paulo entende que pregar o evangelho não era uma questão de opção. Eu prego porque isso é um mandamento. Paulo, por que você prega? Porque é um mandamento. Paulo, por que você organiza toda a tua vida para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida? Porque é um mandamento. Você gosta? Eu até gosto, mas isso não me importa. Porque mesmo que eu não gostasse, isso é um mandamento. A Bíblia conta, em Atos, vai trazer uma história de quando Pedro e João são levados ao cárcere, eles apanham, porque eles estavam pregando o evangelho. E aí as pessoas tentam calar os dois, dão uma surra neles e chega para eles e fala assim, ó, não prega mais, hein? Vocês vão sair daqui quietinho. E eles falam assim, ó, só vocês colocam aí na balança e vê se compete obedecer a Deus ou aos homens. O que eles estão dizendo? Existe uma ordem de pregar, de Deus. Vocês estão dizendo para não pregar. Sinto muito, a gente vai obedecer o que a Bíblia diz, o que o Senhor disse, pronto. E eles saem e eles apanham por estarem pregando, eles saem arrebentados, todos sanguentados, e aí me emociona, porque o texto diz que eles saem celebrando, peraí, acabaram de apanhar, estão celebrando por terem se achado dignos, por ter sofrido pelo evangelho. Ou seja, o terceiro motivo que Paulo pregava é porque ele encontrou a motivação certa. Qual é a motivação certa? Ser participante do que Deus está fazendo, nem que isso signifique ser participante de seu sofrimento, de suas angústias. Entende? O evangelho de Cristo não é um convite ao conforto. Eu sei que você queria ouvir que eu dizendo aqui, vem, sua vida vai ficar melhor, a partir de agora tudo vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai ser uma pessoa milionária, e é isso que vai falar que você está bem. Não é, o evangelho é um convite a participar da vida de Jesus, da vida de Cristo. Às vezes nós vamos passar por dias incríveis, onde tudo que a gente põe a mão prospera, e é maravilhoso isso, ser glorificado pelo Senhor, naquilo que a gente faz, mas terão dias onde nós experimentaremos as suas dores, e se nós estamos com a motivação certa, nós vamos celebrar quando tudo dá certo, mas quando as coisas forem ruins, vamos celebrar do mesmo jeito, porque somos participantes do seu sofrimento. Essa é a pregação do evangelho, esse é o convite. Não é um convite à vida perfeita, é um convite à única vida que é vida de verdade, que é a vida de Cristo, porque todas as outras vidas são recheadas de morte. Todas as outras propostas de vida que você pode receber, propostas de vidas perfeitas, maravilhosas, deslumbrantes, essas vidas, no final delas, o caminho delas é bonito, mas no final delas é morte. Mas a vida de Cristo, nem que você participe dos sofrimentos, existe uma vida plena para você. E eu tenho certeza que é isso que você quer, uma vida que seja plena. Aí eu te pergunto, então por que você deveria ir pregar o evangelho? Eu acredito que só o que nós vimos sobre a vida de Paulo já seria o suficiente. Mas o primeiro motivo é o que nós já falamos, porque é um mandamento, mas é a forma que Deus determinou se fazer conhecido. Olha o que diz Paulo aos Romanos no capítulo 10, verso 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Deus determinou um jeito, Deus determinou uma forma, e a forma dele se fazer conhecido é através da pregação da palavra. Se Deus quisesse que os anjos viessem e pregassem, eles fariam.
Aí você poderia dizer, pastor, mas eu tenho ouvido muitos testemunhos de que nos países muçulmanos, Jesus tem aparecido para as pessoas, e Ele mesmo tem se apresentado, que coisa mais linda. Sabe por que Jesus aparece para eles? Porque lá talvez alguém não consiga chegar. Sabe por que foi Jesus que apareceu para o apóstolo Paulo? Porque se qualquer outro cristão aparecesse para Paulo, ele iria matar. Mas até que você me convença que o seu vizinho vai te matar, se você falar de Jesus para ele, o Jesus que essa pessoa vai conhecer vem através de você. As palavras de Jesus que essa pessoa vai ouvir é através da sua boca. Porque é a forma que Ele determinou. Ele determinou se fazer conhecido através da pregação do Evangelho. E essa pregação precisa ser pregada por aqueles que são enviados. Ou seja, eu e você estamos sendo enviados essa manhã pelas Escrituras a irmos e pregarmos o Evangelho, sob o entendimento de que isso é um mandamento, sob o entendimento de que se nós não fizermos, não será feito. Ah, mas se Ele quiser... Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, nós ficamos discutindo sobre o modo de Deus, enquanto deveríamos estar discutindo sobre o nosso modo, porque o que Deus faz, o jeito que Ele faz, o jeito que Ele determina, isso é uma decisão soberana dEle. A nossa decisão é em obedecer aquilo que nos foi ordenado, e nos foi ordenado pregar o Evangelho. Se a nossa vida cristã não é uma vida cristã que está comprometida com o jeito de Deus, nós não estamos comprometidos com Deus. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que vem após mim e não nega-se a si mesmo não é digno de mim. Aquele que vem após mim e não toma sua cruz e siga-me não pode ser o meu discípulo. Deixa eu dizer, não tem como você ser discípulo mais ou menos. Ou você é, ou você não é. E o que determina se você é discípulo de Jesus é se você pega a sua cruz e segue-o. E o que é pegar a cruz? Pegar a cruz é pegar os seus desejos, a sua forma, o seu jeito, a sua vida, o seu eu, crucificar numa cruz, até o ponto que você possa dizer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, agora já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu que a vida dele, o jeito dele, está crucificado, ao passo que ele vive da forma que Deus quer que ele viva. Então, por que você deve sair daqui hoje, comprometido, engajado em falar, eu vou começar a falar de Jesus para as pessoas? Primeiro, porque é um mandamento. Você entendeu isso? Em segundo lugar, é porque a segunda questão que temos que compreender é que nem todo mundo está na mesma condição. Vou tentar te trazer clareza sobre isso. Em Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é de uma ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas, uma ovelha se perde. E Jesus está contando essa história, dizendo, aí o pastor deixa as 99 no lugar bem seguro, e ele vai para buscar aquela ovelha que estava perdida. E ele traz de volta. O que acontece quando ele consegue trazer essa ovelha de volta? Ele faz uma festa, amém? E ele diz, porque é mais alegria, é mais festa em resgatar essa única ovelha perdida do que as 99 que estão seguras no aprisco. Depois Jesus conta uma segunda parábola. E essa segunda parábola fala de uma dracma perdida. A dracma perdida é um objeto perdido. Diz que uma mulher perde uma dracma dentro de casa. E ela procura diligentemente por essa dracma, por esse objeto. E quando ela encontra esse objeto, ela chama suas amigas e faz uma festa, porque ela encontrou sua dracma perdida. Está comigo? Essa é a segunda parábola. A terceira parábola, ela vai falar sobre um filho perdido. A parábola que conhecemos como parábola do filho pródigo. Ele pega a herança do pai, o pai ainda estando vivo, ele viaja para um lugar distante, ele gasta todo esse dinheiro, e ele vai ter com os porcos, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele se lembra que na casa do pai tinha comida de abundância para os empregados, e ele decide voltar para a casa do pai, e quando ele chega, ele é recebido com festa. Por que 3 parábolas tão parecidas, mas que mostram 3 tipos de perdidos diferentes? Existe o perdido que já conhece, existe o perdido que já estava aqui entre nós, mas por algum motivo se feriu, foi para longe, está perdido, não consegue voltar, sabe que está perdido, mas não consegue voltar. Esse precisa de ajuda. O Senhor diz que ele busca esse que está perdido e não consegue voltar e traz de volta. Ele conta a história de um objeto. O que significa um objeto? O objeto não tem consciência de si mesmo. Esse segundo é o perdido que não sabe que está perdido. É aquele cara que está vivendo, aquela mulher que está vivendo uma vida bacana, é bonzinho, mas quando morrer, vai parar no inferno.
E ela não tinha consciência do seu estado de perdição. Mas Jesus está dizendo que tem alguém procurando por essa dracma perdida. E o filho perdido, o filho pródigo, aquele que estava na casa do pai, ele sai, se perde, sabe que está perdido, mas sabe para onde voltar, ele sabe o caminho de volta, ele vai ter que voltar. Por que eu estou dizendo que é importante entender isso? Porque na nossa sociedade existem os 3 tipos de pessoas perdidas: aqueles que já ouviram falar de Jesus, aqueles que já até se aproximaram da fé, mas eles estão perdidos, eles querem voltar, mas eles não conseguem encontrar força sozinhos para voltar. Eles não conseguem, alguém precisa ajudá-los, alguém precisa buscá-los, alguém precisa colocar em seus ombros, alguém precisa ser o Jesus pastor, se permitir ser a voz de Jesus, buscando a ovelha perdida. Existem aqueles filhos que estão perdidos, que sabem que estão perdidos, mas precisam que nós estejamos o tempo todo sendo aquela voz na consciência dele, dizendo: na casa do pai é melhor, na casa do pai é melhor. Hoje de manhã eu até acabei não contando a experiência, mas eu, por muitos anos, cuidando da oficina, e tinha alguns rapazes ali que hoje são membros aqui da nossa igreja. Um deles foi embora do Brasil a trabalho, e eles ficaram perdidos uma época, mas bem perdidos mesmo. Vieram para a igreja, entregaram a vida para Jesus, mas chegou um momento que parece que tudo que eles faziam estava errado. E aí passava a semana bem, chegava o final de semana, eles desandavam em tudo que vocês podem imaginar de errado. E eles chegavam segunda-feira com vergonha na oficina. Eu olhava para eles e falava assim: cara, eu amo tanto vocês. A minha maior tristeza é que se vocês morrerem hoje, vocês vão para o inferno, e eu não vou poder passar minha eternidade do lado de vocês. Eles falam até hoje que aquela palavra vinha que nem uma facada no coração deles. No outro final de semana eles desandavam de novo. Chegava na segunda-feira, eu abraçava eles, falava: cara, eu amo vocês demais. A minha maior tristeza é que quando vocês morrerem, vocês vão para o inferno, se vocês continuarem nessa situação. Aí eles falavam: poxa, cara, você não dá um ânimo para a gente. Eu fui a voz no ouvido deles por muitos anos. Na casa do pai você tem salvação, na casa do pai você tem salvação. E hoje os dois estão de volta para Jesus, com suas famílias, amando Jesus, porque teve uma voz que não desistiu de falar toda semana para eles. Tem aquele outro que não sabe que está perdido, ele precisa receber a palavra. E como é que eles vão saber? Romanos 10, 17 e 18. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, nós não temos relatos seguros de que Jesus saiu de Israel. Mas o texto está dizendo que as palavras dele foram ouvidas por todo o mundo. A sua mensagem, a palavra de Cristo foi ouvida por toda a terra. Sabe como que a palavra de Cristo foi ouvida por toda a terra? Porque Jesus ele foi a mensagem através dos cristãos que foram se espalhando por toda a terra e pregando o evangelho e fazendo Jesus ser conhecido através da pregação. Por todos os lugares que os cristãos iam, eles morriam, eles eram perseguidos, mas eles não desistiam, eles continuavam pregando o evangelho. Roma os levava para o Coliseu, eles morriam, levavam ele para os leões, eles morriam, eles perdiam família, eles perdiam filhos, eles perdiam tudo, podiam se calar, podiam se esconder, poderiam não falar nada, mas eles se expunham à morte, para que alguém pudesse conhecer a mensagem do evangelho de Cristo. Por quê? Porque a fé, Deus determinou que a fé nasça no coração do homem, mediante a pregação da palavra de Cristo. Quando a pessoa ouve, a fé é gerada, e a fé que é gerada gera o relacionamento com Deus. É isso que possibilita que ela experimente da graça, porque somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é gerada quando a pessoa tem contato com a palavra de Cristo. É por isso que eu não subo aqui para dizer para vocês o que eu penso, o que eu acho. Eu subo aqui para pregar a palavra, porque quando eu prego a palavra tem poder de gerar fé, e a fé tem poder de te conectar, poder de te transformar. É a verdade que te liberta, é a verdade que vai libertar os perdidos. Eu quero dizer para você que quem era você? Você talvez era essa peça inanimada. Talvez você era como esse objeto que não tinha consciência da sua perdição. Pedro, quando está falando do tempo do fim, Pedro está dizendo que no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele usa o exemplo de 2 personagens bíblicos, ele usa o exemplo de Ló e ele usa o exemplo de Noé.
E ele vai dizer que Ló era um justo afligido, que se afligia pela iniquidade do seu tempo. E ele vai dizer que Noé, por que os dois? Porque Ló experimentou a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, uma tipificação do que acontecerá no final, quando a terra será purificada pelo fogo. E ele fala de Noé, que viu a terra ser destruída pelas águas do dilúvio, duas tipificações do fim. E ele vai chamar Ló de justo afligido, e ele vai chamar de Noé de pregador da justiça. Qual é a diferença dos dois? Ló se afligia com as mazelas do tempo, mas ele só se afligia. E quando ele foi salvo sozinho. Mas pastor, a Bíblia diz que foi com ele as duas filhas e a mulher. A mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. E as duas filhas depois embebedaram seu pai para ter relação com eles. As duas filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu das filhas. Ou seja, Ló, por ser um justo afligido, ele só salvou a si mesmo. Quem é o justo afligido hoje? O justo afligido é aquele cristão que ama Jesus, é apaixonado por Jesus, mas se ele pudesse, ele ia para o céu agora. Misericórdia, o mundo está terrível, meu Deus do céu, fico o dia inteiro envolvido em grupo, falando de como o mundo está terrível, e como o diabo está poderoso, e está envolvendo as crianças, meu Deus, me tira daqui. Se você é desse tipo, me desculpe, mas você vai salvar malemar a si mesmo. Enquanto Noé viu toda a destruição da sua geração, e ele não gastou tempo se afligindo, ele gastou tempo construindo uma arca. Ele passou o tempo obedecendo às ordens do Senhor, e ele pôde ver a sua família ser salva, ele pôde ser uma esperança de reconstrução. Eu não sei qual é o seu comportamento hoje, se você é um justo afligido, que está desesperado com o que está acontecendo em volta, meu Deus, me tira daqui que eu não aguento mais. Ou você está dizendo assim, Senhor, não me deixe ir antes da arca estar pronta, tem gente precisando entrar na arca. Paulo fala, para mim é muito melhor ir, mas eu ainda fico aqui por amor a vocês. Pessoal, o mundo está difícil, se o mundo está difícil com a gente aqui, imagine sem a gente. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a esperança para um povo perdido. O mundo precisa que os cristãos se manifestem. A Bíblia diz que a criação deseja ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos perder a vergonha, nós vamos falar sobre isso no resto da série, mas hoje eu quero te convencer a sair daqui dizendo, eu preciso pregar o Evangelho de Cristo. Não vai passar ninguém por mim que eu não fale mais. Quando eu pegar o Uber, eu vou falar de Jesus, Deus vai me dar sabedoria para isso. Eu vou andar por aí, os meus vizinhos, os meus amigos, mesmo que eles me chamem vou convidar, eu não sei como falar muito bem, mas eu vou convidar para estar comigo onde eu estiver. Mas eu não vou mais aceitar que eu possa assumir um estilo de vida que não espalhe, que não pregue a palavra que me salvou. Essa palavra te salvou um dia. Essa palavra te alcançou. Nós não somos salvos por obras. Alguém muito legal, muito bonzinho, que não faz mal para ninguém, mas que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida, ela está destinada ao inferno. Ah, meu vizinho é bacana, bonzinho, só não tem Jesus. Não, ele não tem nada, porque sem Jesus ele está desprovido no dia da eternidade. Ah, mas eu amo tanto meu vizinho, minha família, eu gosto tanto dos meus parentes, eu não aguento ficar um mês longe deles. Se você não pregar o Evangelho, você vai passar a eternidade longe deles. Entende o peso da responsabilidade que está sobre nós, mas você não precisa fazer isso sozinho, o Senhor te empoderou para isso, Ele te encheu do Espírito dEle, para que você pregue o Evangelho, Ele vai te dar sabedoria para isso, mas você tem que sair daqui convencido, eu serei um pregador da justiça e não mais um justo afligido. Eu não vou mais ficar aqui reclamando na internet do que está acontecendo, do estado político que nós estamos vivendo. O mundo jaz do maligno. Deixa eu te dizer uma notícia: o mundo não vai melhorar, ele vai piorar. Mas enquanto ele piora, a nossa luz vai se destacando. Porque quanto maior a escuridão, mais nítida é a luz. A nossa luz não vai se apagar, a nossa luz vai brilhar. O Senhor é conosco, não há nada lá fora que nos impeça. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E enquanto nós estivermos aqui, a treva pode crescer, nós continuaremos brilhando. Isso precisa estar queimando no teu coração. Se eu alcançar algo no teu coração hoje com essa palavra, que você saia daqui dizendo: não serei mais um crente passivo. Eu serei alguém que serei pregador do Evangelho,
por onde eu passar. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé essa manhã.